Fala galera da perícia, aqui é o Cláudio Sameiro e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é perito judicial, né? Na verdade, o que é perito de uma forma geral, né? E quais são os tipos de peritos que estão atuando hoje no mercado. Vamos lá? Bem, eu preparei aí um slide, né, onde a gente fala um pouco sobre o perito, né, que é o profissional detentor de conhecimento técnico e científico legalmente habilitado que exerce atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, com as seguintes denominações. Antes da gente continuar, né, o que vem a ser, né, um profissional detentor de conhecimento técnico e científico? É aquele que é formado, né, em graduação, em nível superior. A perícia, ela subentende, né, o conhecimento empírico, né, o conhecimento adquirido de forma no dia a dia, né, trabalhando, se especializando naquilo, né? Não necessariamente o perito é aquele formado em nível superior, que tenha feito algum tipo de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Mas perito, né, na força da palavra, é aquele profissional que adquiriu a expertise sobre um determinado assunto. E que exerce atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, né? O que significa isso? O perito ele pode ser nomeado, né, como pessoa física. Então, o Cláudio Sameiro foi nomeado como perito do juízo em uma determinada ação, né? Então, eu fui nomeado como pessoa física. Eu, Cláudio Sameiro. Mas o Cláudio Sameiro pode fazer parte de um órgão técnico, né? Então, de repente, eu posso fazer parte de um órgão técnico, né, de um instituto, né, de pesquisa, um instituto científico, né, vinculado a uma universidade, por exemplo, onde o juízo ele não nomeia o Cláudio Sameiro, mas ele nomeia o instituto tal, um determinado instituto ligado, né, a um centro de pesquisas, né, de uma universidade, por exemplo. E é esse órgão técnico, né, que detém o conhecimento necessário para atuar como para realizar a perícia dentro daquele processo. Então, eu posso trabalhar de forma individual, pessoal, né, o perito Cláudio Sameiro, ou então eu posso trabalhar dentro de uma equipe, né, que a legislação chama de órgão técnico ou científico. Bem, nós temos também o tipo de perito, né, que a gente chama de perito do juízo. O que significa perito do juízo? É o perito nomeado pelo Poder Judiciário para exercício da perícia em um determinado processo, tá? Que é a forma mais comum de perito, tá? E que é aquele perito que a gente está focado aqui, né, no nosso canal, aqui na nossa fanpage, né, aqui nas minhas redes sociais, onde eu estou disponibilizando esses conteúdos gratuitos para vocês, tá? Então aqui nós estamos focando no perito do juízo, perito que é nomeado pelo juiz em uma determinada ação, tá? Mas a gente, na verdade, tudo que a gente está falando aqui cabe para os demais tipos de peritos que a gente vai falar aqui agora. Existe também o perito arbitral, né? É o perito que atua no âmbito da arbitragem. A arbitragem, digamos que seja uma etapa anterior à justiça. Então, a lei da arbitragem ela foi criada para, digamos assim, né, desafogar, né, o poder judiciário. Então, o autor, né, e o réu possuem algum tipo de conflito, né, para que esse conflito não chegue até a justiça, então foi criado ou foi criada a lei da arbitragem, né? Então é uma forma do autor e do réu, né, ou pelo menos das partes conflitantes, poderem chegar a algum acordo, né, antes de que isso vá ou chegue na justiça, né? Então
de forma que aquilo que foi acordado diante de um árbitro, não é um juiz nesse caso, mas é um árbitro, que vai fazer ali a intermediação entre as duas partes conflitantes, tá? No âmbito da arbitragem, pode existir a figura do perito, né, que vai falar sobre um assunto, né, sobre o assunto que está sendo discutido, que vai fazer uma planilha, que vai fazer um parecer, né, sobre aquilo que está sendo discutido sobre o objeto daquele conflito. O perito oficial é aquele perito que é investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado, né? Então, por exemplo, você tem lá o perito que atua, né, como servidor público, por exemplo, na Polícia Federal. Então, a Polícia Federal é um órgão do Estado, né? E tem lá os seus peritos, ok? Então, eles são peritos oficiais, né? Eventualmente, o Ministério Público também, né, pode, sei lá, contratar um servidor, né, um perito, para atuar no âmbito do Ministério Público, né? Naquelas investigações, né, fazer levantamento. Então, nós temos aí também a figura do perito oficial. E por último, nós temos o assistente técnico. O que é o assistente técnico, né? O assistente técnico, ele também atua, né, no âmbito da justiça. É o perito ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias judiciais, tá? Dentro de um processo judicial, você pode ter a figura, né, o papel do assistente técnico. Esse assistente técnico, ele é um perito, só não é o perito do juízo, né? Porque o perito do juízo é nomeado pelo juiz, né, pela juíza, né? Então, como esse juiz ele não tem conhecimento técnico sobre, né, um determinado assunto, né, relativo ao objeto da perícia, aquilo que está em conflito dentro do processo. Então, por exemplo, se o processo ele demanda análise de documentos contábeis, né, o juiz ele não sabe nada de contabilidade, então ele vai precisar de um perito em contabilidade. Então ele vai nomear um perito em contabilidade. Se o processo fala sobre, sei lá, um viaduto que caiu e tal, não sei o quê, causou prejuízo a, sei lá, as pessoas e tal, morreu alguém, sei lá o quê. Então, o juiz ele não tem conhecimento sobre engenharia civil, por exemplo. Então, o juiz ele vai nomear um engenheiro, né, especialista naquele assunto, como perito, tá? E esse perito vai ajudar a trazer a verdade à tona, né? Ao trazer essa verdade à tona, o perito ele vai emitir um laudo pericial. E com base nesse laudo pericial, o juiz vai completar, digamos assim, as suas convicções, né? E posteriormente proferir a sentença. Só que a legislação, né, faculta a cada uma das partes, né, o autor e o réu, a indicarem um assistente técnico, que é um perito, ou seja, o seu perito, digamos assim, pessoal, né, particular, vamos dizer assim. Então, o autor pode indicar, né, um perito que será assistente técnico das partes, né, da parte autora, e o réu também poderá indicar um assistente técnico da parte réu. Então, dentro de um processo judicial, olha só, dentro de um processo judicial, nós podemos ter 3 profissionais de perícia atuando. O profissional, né, perito do juízo, o profissional assistente técnico da parte autora e o profissional assistente técnico da parte ré. E se você tiver, por exemplo, um autor e 2 réus, né? Então cada réu pode indicar o seu próprio assistente técnico. Então você pode ter 4 peritos atuando no mesmo processo, né? É possível. Assim como o juiz, ele pode nomear um órgão técnico. E esse órgão técnico pode ser composto por vários peritos.
né? De repente, cada perito numa especialidade. Então, como de repente o objeto da perícia, né, envolve, por exemplo, conhecimento de engenharia civil, né? Sei lá, geólogo, né? Perito, sei lá, em algum outro tipo de engenheiro, mecânico, por exemplo. Então, esse órgão técnico, ele pode ser composto por esses vários profissionais que vão trabalhar, digamos assim, em equipe, né? Então, não vai ser a pessoa do perito, né? O perito pessoal que vai emitir um laudo, mas vai ser o órgão técnico que é composto por esses peritos, né? Por todos esses profissionais. Então, veja bem que o mercado, né, de perícia oferece muitas possibilidades, né? Então, dentro de um processo, geralmente pode ter perito do juízo e os assistentes técnicos, tá? A maioria envolve só perito do juízo, porque nem todas as partes, em todos os processos, podem pagar, né, um perito assistente, né, digamos assim, um perito particular, tá? É, uma das partes vai ter que pagar 2 peritos, né, o perito do juízo, né, vai ter que arcar com esse custo, além disso vai ter que arcar com o custo do seu perito, pessoal, tá? Mas é possível. O assistente técnico, tá, ele leva, digamos assim, uma certa vantagem sobre o perito do juízo, que é quanto à remuneração, tá? A remuneração do assistente técnico, ele é pactuado entre o assistente técnico e a parte contratante, né? E geralmente o assistente técnico, ele recebe, né, ele negocia cerca de 80% daquilo que o perito do juízo vai receber, tá? E com a grande vantagem, o assistente técnico, ele recebe geralmente, né, 50% do honorário antes de começar a trabalhar. Então, na contratação, ele já recebe a metade do honorário depositado lá na conta corrente, realiza o trabalho, faz o acompanhamento do trabalho junto ao perito do juízo, né? Às vezes até ajuda o perito do juízo, né? E acaba meio que é, influenciando ali o trabalho, né? De forma técnica, né? Ética, é possível, não, isso aí não tem problema nenhum, de trabalhar em conjunto com o perito do juízo. E após, né, o acompanhamento do trabalho e eventual entrega também do seu parecer técnico, né, o perito assistente técnico já recebe a sua segunda parte, dos honorários, tá? Então, existe uma vantagem muito grande. Então, muita gente não gosta tanto de trabalhar como perito do juízo, prefere trabalhar como assistente técnico, tá? E muitas vezes o assistente técnico, ele é contratado, né, tem um contrato com grandes empresas, tá? Com grandes empresas ou grandes escritórios de advocacia, né, que tem lá o seu perito, né, de confiança para atuar como assistente técnico, quando for o caso, tá? E esse assistente técnico leva esta vantagem, tá? Então tem gente que pensa, vou ser perito, vou trabalhar como perito do juízo, né? Você pode ser perito só de atuar como assistente técnico. Olha só que legal, né? Então, isso as pessoas não sabem, tá? Então, aí a gente está aqui para isso, mostrar para vocês quais são os caminhos aí do sucesso, né, como perito judicial. Ok, pessoal? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Não esqueça de deixar aí nos comentários as suas dúvidas, tá? Então, se você quer que a gente tire alguma dúvida, esclareça algum ponto dessa aula que não ficou lá muito legal,
Deixa aí nos comentários, tá? Que eu quero te ajudar nessa caminhada, tá ok? Conta comigo. Um abraço, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.